Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Tempo sem postar vídeos aqui, mas hoje voltando de novo com as nossas leituras, livros, refleti muito sobre vários assuntos e hoje eu tenho um texto aqui muito interessante, que é um texto religioso, né? Que é um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Aos Coríntios, é a primeira carta, né? Que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E nessa carta, esses escritos fala sobre Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, só para tentar resumir um pouquinho, no texto que eu vou ler para vocês, Paulo faz uma crítica aos sábios, faz uma crítica à sabedoria, faz a crítica àqueles que são questionadores. Né? Paulo está se referindo a alguns filósofos, né, que ele se deparou um dia em suas missões, né, em sua evangelização, onde ele tenta, né, evangelizar os filósofos neoplatonistas. Isso está narrado também em uma das cartas do apóstolo Paulo e vou trazer num próximo vídeo. Então essa carta aqui, quando eu vou ler para vocês, parece que foi escrita assim com um certo rancor, com um certo ódio, né, desses filósofos, desses sábios. Olha só como começa. Olha só, ele começa, pois a mensagem, ao verso 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha como começa, né? Pois está escrito, esse é o apóstolo Paulo falando, né? Destruirei a sabedoria e destruirei, rejeitarei a inteligência. Essa palavra rejeitar a inteligência. Aí imagine a pessoa que tem essa crença, lê essa passagem sem entender o contexto, né, desses escritos. Qual é a intencionalidade do autor? Quando você fala para alguém que você deve rejeitar a inteligência e todo tipo de sabedoria, o que você quer que a pessoa seja o quê? Que a pessoa seja uma tonta, uma tola, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ih, absurdo, né? Vamos continuar. Onde está o sábio? É uma pergunta. Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Onde está o questionador, o sábio que é o amante da sabedoria, o erudito que é o estudioso, o questionador, o que tem um espírito crítico, o filósofo é o amante da sabedoria. O filósofo é aquele que tem um espírito crítico, é o questionador, no sentido de não querer detalhar ou querer impor uma verdade, mas no sentido de pensar, de dialogar, de questionar, de criticar, de lançar a crítica para se abstrair o mais próximo possível da verdade. Esse é o filósofo. Paulo está criticando os filósofos, os sábios da época. Olha só, rejeita a inteligência e destrói a sabedoria. É o que Deus faz com as pessoas. Está dando a entender? É o que o Deus do apóstolo Paulo e da maioria dos crentes adoram. É aquele Deus que destrói a sabedoria e a inteligência. Porque não são boas, segundo o texto do apóstolo Paulo. Então ele continua, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha só isso. Loucura da pregação. É? A loucura, uma palavra que tem um significado dos mais diversos possíveis, fora de si, fora da realidade, loucura, fora de si, fora da realidade, dificuldade de entendimento, de compreender a realidade, loucura da pregação de Deus. Olha só, está aqui escrito no texto do apóstolo Paulo o que é que essa crença apregoa, né? Olha, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria.
Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E qual é a loucura de Deus? É essa aqui. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência. E é loucura mesmo. Agora você está compreendendo aquelas pessoas que você se depara, ou você vê nos grandes templos desse país, rodopiando, falando uma língua que dizem ser dos anjos. Essa é a loucura de Deus. É a loucura literal. Tá dando para entender? É? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E aí ele coloca, vamos daqui, é só adiantar um pouquinho. Ele coloca, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir o nada que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aí ele coloca, eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, né? Ele não foi com eloquência, com muita sabedoria, como os filósofos, né? Como os eruditos, como os sábios, né? Porque como os sábios, os filósofos, os eruditos da época, detinham muito conhecimento, detinham muito saber, estudavam retórica, geometria, ciências, estavam no início das ciências. Lógico que ele vai criticar, porque ele já está dizendo que Deus destrói a sabedoria e todo tipo de inteligência. Destrói a inteligência dos inteligentes. Deus não gosta de pessoas inteligentes, de pessoas sábias, segundo o apóstolo Paulo. Se Deus não gosta, aquele que acredita nele também não gosta. A maioria. Deus não gosta de pessoas questionadoras, segundo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo me parece que também não gosta. E a igreja também não gosta. Ele está dizendo aqui, ó, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador? Né? Aí Paulo começa. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Claro que não foram com palavras persuasivas de sabedoria, já que ele já havia dito que ele destruirei a sabedoria dos sábios, é o que Deus diz. É claro que não foi com palavras persuasivas de sabedoria. Deus não gosta de inteligência, segundo ele mesmo cita aqui no texto, mas constituindo em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para que a fé, olha só, imagine o crente lendo isso daqui e absorvendo aquilo que o pastor, que o diácono está falando lá no púlpito. Olha o que o apóstolo fala, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. É uma crítica à própria capacidade do ser humano de ir atrás do conhecimento. Tudo isso que nós produzimos até hoje, que nós estamos na era das IAs, foi produzido graças à sabedoria humana. Isso aqui que eu estou falando para você, essa tecnologia de vídeo, graças à sabedoria humana foi produzida. Esse celular, que eu estou gravando esse vídeo a vocês. Então, é uma crítica à sabedoria e à inteligência humana, esse texto. E você imagine, né? As pessoas lendo isso daqui, o que se esperar dessas pessoas, né? Era esse vídeo que eu queria gravar. E até um próximo, pessoal. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui.